nas mãos destes pés sangue está a jorrar, manancial de poder e de paz e de amor. Sempre irei nesta cruz do Senhor e gloriar neste amor sem fim, pelo vil pecador. Amém, amém. Boa tarde com Jesus. Graças a Deus estamos aqui em mais uma tarde de companheirismo com os jovens e juntamente com toda a igreja, como nosso irmão Gesi gosta de dizer, de jovens de 0 a 100 anos, todos convidados, né? Tiver 101 anos, já tá bom já, e pode ficar tranquilo que... Mas se tiver 100 anos, pode vir que... É convocado para a guerra ainda. Mas, meus irmãos, vamos começar essa tarde com oração. Convido o irmão Guilherme. Irmão Guilherme, vem aqui, vamos fazer essa oração, dedicar essa tarde de louvor, de destaques, de adoração ao nosso Senhor. Então, venha cá, vamos fazer essa oração. Convido a igreja, os irmãos a ficarem de pé. Vamos ficar em pé, em reverência ao nosso Deus. E vamos orar juntamente com o irmão Guilherme. Nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma tarde maravilhosa que o Senhor está nos dando. Te pedimos, Senhor Deus, que eu possa ajudar a cada um desses irmãos que estão vindo, Senhor Deus, os que chegaram aqui, Senhor Deus, para adorar ao Senhor. Ó Deus, conduza, Senhor Deus, esse companheirismo, Senhor Deus. Se eu possa nos dar bênçãos, Senhor Deus. Seja conosco, Senhor Deus. Se eu possa abençoar, Senhor Deus, o culto de Santa Ceia que teremos hoje também. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar 205, Fica Conosco. 2 discípulos no caminho de Emaús. Irmão Paulo, vamos nos ajudar? Os discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram
Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou. Partiu e deu, e eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Agora nós vamos cantar o 29 e depois voltar para o 28. 229 e 228. Jesus à mesa. Jesus à mesa. Aqui está em Mi menor. Jesus na mesa. Jesus se apresentou, estando os discípulos na mesa, depois de os ter exortado por sua grande dureza, por eles não terem crido no que eles fora falado, quando as mulheres disseram: Jesus é ressuscitado, hão de seguir, estes sinais hão de seguir. Foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir. Foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir. Disse Jesus para eles: ide-vos por todo lado, pregai o meu evangelho, isso vos tenho mandado. Quem crer e for batizado alcançará salvação, porém os que rejeitarem terão a condenação. Hão de seguir, estes sinais hão de seguir. Foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir. Foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir. Os que em meu nome crerem, estes sinais seguirão, expulsarão os demônios e os enfermos curarão. Se beberem coisas mortíferas, mal algum sucederá. E pegarão em serpentes, novas línguas falarão. Hão de seguir, estes sinais hão de seguir.
passarmos Amém. por 228, irmão Gesi, boa tarde, Jesus, aqui para nós. Seu boa tarde, a gente dá continuação para mais um livro aqui juntamente com a igreja. Amém. Boa tarde com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém. Por isso nós temos motivos para estar de pé, né? É muito bom e sempre que chega mais uma pessoa, é uma força a mais, né? Nós temos ouvido o pastor Joaquim falar e é uma história, né? O cordão de 3 ou 4 dobras, ele é mais forte, né? Então quer dizer, onde há uma aglomeração de pessoas com as mentes parecidas, por que mentes parecidas? Mentes de Cristo, nós temos a mente de Cristo, então nós temos esse mesmo nível de fé, e quando estamos reunidos, com certeza nós podemos fazer forças maior, né? Força espiritual, podemos receber bênçãos, podemos transmitir uns para os outros. Hoje pela manhã, vendo a igreja com bastante irmãos, né? E eu estava pensando, o que foi dito lá em Xinguara? Teve um dos pastores que mencionou este fogo, o fogo que arde no coração do ser humano. E este fogo é de servir a Deus, é de adorar a Ele, né? Com sinceridade de coração. Então esse fogo, você é apenas uma pequena brasa, né? Você é uma pequena brasa, e quando você ajunta com outras brasas, este fogo tende a aumentar. E assim é a nossa vinda na casa do Senhor. Aqui é um lugar que o fogo não se apaga, né? Este fogo, ele queima tudo que não presta, queima toda a raiz de amargura, todo o mal, mas o que é puro fica para nós. Quando os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha ardente, ali havia um fogo tão quente que queimava, mataram os homens que levaram eles até ali, aqueles soldados, mas aqueles jovens estavam com o mesmo fogo que era o poder de Deus. E o que queimou lá? Apenas as ataduras que amarravam eles. O nosso Deus é Deus, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Nem mesmo os cabelos das cabeças daqueles jovens queimaram. Isso não é brincadeira, é coisa tremenda. Se você puder imaginar uma situação daquela assim, realmente hoje é tremendo. Então esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Tenho plena certeza que se você veio querendo ser abençoado, desejando receber uma bênção, não importa qual seja o problema, o nosso Deus é Deus, e Ele pode dar o que você precisa, amém? Então vamos continuar, não é? Amém. Convido a igreja a ficar de pé, para nós, juntamente, fiquem de pé juntamente com suas Bíblias, e vamos abrir em Eclesiastes, capítulo... só um minuto. Capítulo 4, versículo 9. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. O irmão Gesi falou nisso, né? Aqui vai falar sobre as 3 dobras do cordão, né? Na hora que ele falou, eu lembrei, na hora. Cadê os rapazes aqui? Temos aqui o João, já está se tornando um jovem rapaz. Temos aqui também o irmão Guilherme também. Ó, irmão Guilherme, quando eu estava namorando com a minha esposa, eu apresentei esse versículo aqui para ela aqui, né? Possa ser que vocês deixem marcado aí na Bíblia de vocês, um dia vocês precisam usar, né? É muito bonito. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Vamos encontrar. Creio que alguns já encontraram. Quem não encontrou pode apenas ouvir e apreciar a leitura. Melhor são 2 do que 1,
porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, estes se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Mas, irmão Gesi, até agora estava se falando de 2 pessoas. Como assim um cordão de 3 dobras? Qual é essa terceira dobra, irmão Gesi? Está sendo falado em 2 dobras. Não, em 2 pessoas, né? É melhor serem 2. Aí vai falar um cordão de 3 dobras. Por que 3 dobras? Só daqui uns dias, o irmão Danilo vai ter os 3 cordões para falar. É sim, mas é algo que vem antes disso, né? Isso é o Espírito Santo, é Deus, é Cristo, né? É Ele que completa e faz essa dobra, esse cordão ser inquebrável. Agora vamos cantar Fogo Abrasador, Eu Nasci do Fogo, fazendo conexão com o que o nosso irmão estava falando. Vamos continuar de pé? Vamos cantar. É o 51 do Inário Antigo. Vamos cantar avivado com palmas. Depois nós volta para os outros. O irmão Gesi foi mexer com fogo, né? Agora vai queimar. Mas mudou para o hino. Aqui está em Ré. Eu nasci no fogo, fogo abrasador, fogo da promessa e do Consolador. Eu nasci no fogo da consolação, tem a chama viva no seu coração. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém real, fogo que destrói pecados cruéis, talvez seja o mesmo que foi visto por Moisés, quando o fogo veio lá no Monte Horebe. O servo de Deus olha não consegue, o fogo aquecendo e ele aproximava, a sarça ardia, porém não fumava. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém real, fogo que destrói pecados cruéis, talvez seja o mesmo que foi visto por Moisés, quando no cenáculo o fogo caiu, em línguas de fogo todo mundo viu, línguas diferentes de outros continentes foram repartidas para aqueles crentes. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém real, fogo que destrói pecados cruéis, talvez seja o mesmo que foi visto por Moisés, quando a igreja está em santidade. Este fogo desce sobre a mocidade, desce sobre o povo na congregação, desce sobre a banda no toque da canção. Fogo que só queima a força do mal, fogo invisível, porém real, fogo que destrói pecados cruéis, talvez seja o mesmo que foi visto por Moisés. Aleluia, graças a Deus. Podemos assentar. Bom, Paulo, agora é a sua vez. Tá? Deixe sua boa tarde com Jesus aí para os nossos irmãos. Dá o seu destaque e vamos dar continuidade. Amém. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos, com Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Vou dar meu destaque da leitura ali. Quando falou que um só é ruim, eu não estou só, né? Eu lembrei, eu não estou só. Jesus está comigo.
ele dorme comigo. E eu tenho ele comigo, a palavra. Mas eu não estou também só nós dois, não. Está também o Espírito Santo, que me foi dado. A palavra e o Espírito. Então são 3, né? 3 dobras. Eu, Jesus, o Espírito e eu. Eu vou ficar em terceiro. Então eu não estou só, eu tenho... Sou esperto, não sou? A palavra, o Espírito e eu. Ele me deu a palavra, e além da palavra, o Espírito, porque sem o Espírito a palavra mata, né? O crente sem o Espírito, ele morre. Em ler a palavra até ele morre, né? E eu saí bem, não foi? Graças a Deus eu sei escapar, né? Mas se Deus me der um companheiro, eu também fico melhor. Mas tá bom, do jeito que eu estou. Mas fica melhor, né? Mas eu lembrei da mensagem, aquele que está em vós. Nós estamos ouvindo. Mombrana, ele fala, mostrando que aquele que está em nós, ele faz as mesmas coisas que ele fez. Ele diz, se o espírito eu acho que aquele rapaz que ele falou Beethoven, ele era um músico, era? Ele disse, era um maestro, era um músico, né? Se o espírito de Beethoven estivesse na pessoa, ele faria o mesmo que Beethoven fazia, porque ele fez isso. Mas o Espírito de Cristo em nós faz a mesma coisa que Cristo fazia. Liberta as pessoas. A presença de Jesus na casa de Zaqueu, não era? Foi boa. Diz que Jesus não falou nada. Zaqueu se converteu só com a presença de Jesus e o olhar de Jesus. Ele olhou, ficou desconfiado das falcatruas que ele fazia, né? Vamos dizer assim, porque ele era cobrador de imposto. Mas quando Jesus sentou na mesa para o almoço, ou jantar, né? Porque Jesus disse que convinha que ele fosse lá para a casa dele almoçar, né? Ou jantar. Eu não sei, eu sei que aquela reunião foi uma reunião para se alimentar, né? Quando a presença de Jesus, o olhar de Jesus, fez Zaqueu refletir que ele estava cobrando imposto injustamente. E Zaqueu começou a incomodar com aquilo, e ele prometeu a Jesus sem Jesus falar nada. Ele disse, Senhor, de agora em diante eu vou retribuir, se eu roubei alguém, eu vou restituir duplicadamente. Como é? Duplicadamente. Quadruplica, é isso, 4 vezes mais. Meu Deus, ele ficou convertido. A conversão chegou a Zaqueu. A sua esposa, como nós ouvimos do Mombrana, ela já era convertida. Ela orava para que Jesus convertesse a Zaqueu. E Zaqueu converteu com a presença de Jesus. Porque ali era Deus presente, era aquele que tinha se feito carne, estava com eles. Agora, Ele está conosco todos os dias e em nós, né? Ali ele estava somente com Zaqueu, ainda não estava em Zaqueu, mas estava somente com Zaqueu. Agora ele está conosco e em nós. E isso é melhor, porque nós temos o Espírito de Jesus para nos guiar, nos corrigir, nos redarguir, nos colocar em ordem. E Ele nos coloca em ordem. Amém? Deus abençoe. É bom demais a presença de Jesus nas nossas vidas. Amém. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom
é muito bom. É bom demais ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Muito bem, convido novamente a igreja a ficar em pé. Vamos fazer a leitura oficial mesmo do nosso companheirismo. Convido o irmão Alex. Irmão Alex, vem aqui fazer essa leitura para nós. E eu gostaria de um hino especial de alguma irmã. Temos irmã Alana, temos irmã Esther, Ana Clara, temos Erislene, Poliana. Então, temos vagas abertas para hinos especiais para ouvirmos nesta tarde. Então vamos ler Salmos 119, versículo 9, como todos nós já estamos bem familiarizados. Vamos fazer uma leitura responsiva, como sempre fazemos. Boa tarde com Jesus. Vamos lá, Salmo 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? De todo o meu coração te busquei. Escondi a tua palavra no meu coração. Amém. Continue aqui, meu irmão, enquanto alguma irmã se prepara aí, né? Irmão Alex, eu não vou pegar o irmão de surpresa, né? Falar, irmão, dá uma palavra aí, mas não, mas pode se assentar, por favor, meus irmãos. Irmão Alex, o irmão consegue descrever para nós, para a igreja, né? Se o irmão tiver uma experiência de vida que o irmão tenha, né? Algo que o irmão atribuiu isso a Deus, né? Que o irmão viu que se não fosse Deus ali, né, nada teria acontecido e que realmente foi Deus que agiu naquele momento. Talvez na sua conversão, quando você decidiu aceitar o batismo. Então, se o irmão tiver um momento desse que o irmão queira compartilhar conosco, a gente gostaria de ouvir. Teria? Vou falar junto com o meu destaque que eu ia falar de manhã. O meu destaque às vezes nós somos ingratos, que o pastor Sebastião Calas falou que às vezes nós somos ingratos com Deus. Aí eu fiquei pensando, né, que a gente que dirige trânsito, essas coisas, mexe no celular, sempre Deus está livrando a gente de acidentes no trânsito, por milésimo de segundo. Livra a gente de golpe também na internet, que acontece muito. Isso acontece diariamente e a gente não percebe, entendeu? E uma gambá, um animal irracional, né, voltou para agradecer o profeta que tinha ajudado, e nós, seres racionais, esquecemos de agradecer a Deus. Entendeu? Então eu fiquei pensando nisso, porque praticamente todo dia, quando a gente sai pilotar algum veículo ou mexe no celular, a gente está sujeito a golpe, sujeito a acidentes. E Deus me livrou de muitos acidentes. Graças a Deus nunca sofri nenhum acidente. A minha irmã caiu, sofreu um acidente esses dias, mas foi pouca coisa, né? Porque Deus livrou ela de algo fatal, entendeu? Então, eu acho que é isso, que nós temos que ser mais gratos, porque isso que acontece na vida de um cristão não é normal, é o sobrenatural nos livrando a cada momento do nosso dia. Com certeza. O pastor Benedito, pode permanecer aqui ainda. Não sei se algum irmão vai lembrar, mas o pastor Benedito, nesse último encontro, nessa última reunião lá em Xinguara, falou assim: coisas pequenas são maiores do que coisas grandes. Algo assim do tipo, nesse sentido, né? Ele disse: coisas pequenas se tornam maiores do que coisas grandes, né? Então, pequenos livramentos, né, que aos nossos olhos são pequenos, talvez, nossos olhos materiais e carnais, mas na verdade são grandes coisas que Deus está fazendo por nós. Mas, irmão Alex, o irmão consegue falar para nós, para a igreja? Lembrando, hoje não estamos sendo transmitido, né, está sendo só gravado, né, então o irmão consegue
dizer assim para mim, eu vou te fazer essa pergunta. Por que que o irmão acredita que está aqui, né? Claro que Deus, né, é o nosso motivo, mas o irmão está hoje aqui na igreja por quê? Por causa do seu pai, por causa de sua mãe, ou o irmão já teve uma experiência com Deus que foi a prova para você que o seu lugar era estar aqui juntamente com o povo de Deus, estar nesse ministério, nessa mensagem, nessa palavra, e estar trilhando o caminho que leva à vida. Meu irmão. Eu me lembro quando foi no encontro de Palmas. Um encontro que a gente foi junto, que eu ainda era bem novo, acho que tem uns 4 anos, né? 5 anos já. 15 anos, certo? E naquele tempo eu era meio desligado nas coisas, né? Principalmente as coisas da igreja. Mas eu lembro que foi no sábado à noite que teve o companheirismo, né, à tarde, e à noite teve uma chamada de altar. E naquele momento eu realmente senti a presença de Deus, naquela chamada de altar. Me emocionei e tal. E daquele momento eu mudei. De certa forma eu mudei. Não vou dizer que sou perfeito, né, que toda hora a gente erra. Mas naquele momento realmente eu senti a presença de Deus. Amém, amém. Então foi a pedra de esquina para o Senhor, o ponto de virada. Então, meu irmão, Deus abençoe. Deus possa continuar te abençoando. Então, vamos ouvir o hino com a irmã Poliana. Vamos apreciar o hino da nossa irmã. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo.
mais indigno que eu seja, Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. Muito bem. Irmão João, faça favor aqui, meu nobre. Guilherme, você teria um destaque também? Não? O pequeno Caleb? Tem destaque, Caleb? Tem? Então vem aqui também. Então, vamos ouvir aqui o destaque do irmão João. Dá um boa tarde com Jesus, olha para a igreja, boa tarde com Jesus e dá o seu destaque. Boa tarde com Jesus. Amém. Destaque da palavra, da mensagem Abandonando Tudo, parágrafo 150. ...148. Eles têm falado muito sobre abrigos radioativos. Oh, meu Deus, nós temos um, isso mesmo, abrigos radioativos. Vão em algum buraco no chão. Eles me dizem, essas bombas vão cair e abrir um buraco no chão de 150 pés de profundidade por 130 milhas quadradas. Ora, isso quebraria cada osso em você, se você estivesse a meia milha de profundidade no chão. Claro, quebraria em qualquer lugar, mas nós temos um abrigo. Cristo é nosso abrigo. Amém? Amém. Está escolhendo as crianças. Nós temos que saber fazer decisões. Amém. Deixa eu te perguntar, cara. Deixa eu te perguntar, qual foi a maior decisão que você já fez até hoje na sua vida? Pensa assim numa decisão assim que você já fez. Já fez alguma? De ir, não ir, pular, não pular. Já fez alguma decisão? Na roça eu estava lá, eu vi uma cobra. Aí eu vi, aí eu falei, se eu vou passar, eu vou matar. Aí eu atravessei a cerca e saí correndo, né? Então, para você, essa foi a maior decisão que você já tomou, né? Então, muito bem, né? Boa decisão. Quando você não dá conta de enfrentar, é bom você correr mesmo. Então, mas você ainda vai fazer grandes decisões, meu irmão. Apoie em Jesus que Ele vai te ajudar. Então, vamos partir para destaques, né? Irmão Paulo, nos ajude aqui. Com certeza, temos bons destaques aqui da escola dominical. Irmão Danilo. Antes do destaque, eu estava pensando do irmão Lucivaldo. Ele está conosco. Irmão Lucivaldo, vem aqui. Fala aí. Faça favor. Como o senhor está sentindo conosco? Aí depois nós partimos para os destaques. O senhor tem destaque? Como o senhor está se sentindo na nossa presença, na presença de Deus conosco? Boa tarde com Jesus. Amém. Eu agradeço em primeiro lugar ao nosso Senhor Jesus Cristo por o administrar através do pastor e os diáconos a nos trazer aqui.
e conhecer os nossos amados irmãos. E contemplando vocês, entendendo? E eu sou também muito grato por Jesus, desde antes da fundação, não existia nem a terra, o céu, né? E nosso nome está no livro da vida. Entendendo? Em Efésios capítulo 1 e o versículo 3. Então, isso é um privilégio e eu reflito sentado, meditando na Escritura e nos livretes, por nosso Senhor nos ter dado esse prazer de nos ter trazido para dentro da mensagem que Ele enviou o seu servo para trazer essa mensagem para o nosso coração. Entendendo? E sou grato também por estar prosseguindo dentro do posto do dever em Cristo. Entendendo? E eu não tinha, eu frequentei e ouvi em algum lugar, no ponto de igreja, dentro de igreja, em vários eventos de igreja, né? Mas em todo lugar onde eu ia, eu tinha um vazio dentro de mim. Tinha um vazio. Mas algo de mim estava falando que não é por aí. É que eu meditando na Escritura, e que os profetas, os heróis da galeria de Hebreus capítulo 11, a expressão que o apóstolo Deneno, eles ensinam na Escritura, de uma satisfação que eles tinham prosseguindo com Jesus, né? E eu não tinha isso. Eu não tinha isso dentro de mim. Mas quando eu ouvi a mensagem, quando eu comecei a ouvir, era um livret que uma mulher me passou para mim. E certa vez eu estava lá em divisa com Goiás e Tocantins, eu ouvi uma pregação de um colega que falou sobre o pastor Joaquim. Lá numa cidade da divisa de Tocantins. E daquele tempo, em 2001, aquilo nunca tinha saído, não, porque entrou aqui, né, no coração. Não estava aqui, né, passou para o coração. Então, aquilo ali eu fui refletindo. E cada irmã, quando falava da Tabernáculo da Fé, eles testificavam dessa mensagem. E aquilo foi me despertando. E hoje, irmãos, hoje eu frequentava, como eu estou testificando para vocês, que eu tinha um vazio, né? E hoje não. Hoje eu tenho hoje não, isso preencheu, que é a satisfação e o refrigério estimulado em Cristo em nossa vida. Então, amados irmãos, eu andando em todo lugar, no trabalho, andando, em casa, dentro com esses meninos e com a companheira aí, em casa, em todo lugar onde eu estou, eu tenho essa satisfação em Cristo e está dentro do posto do dever. Então, em todo lugar, irmãos, eu tenho essa satisfação de estar em Cristo e a consciência viva que eu não tinha em relação à salvação, em relação prosseguindo com Cristo. Então, todo o meu sento em casa, lendo o livret na Escritura, e que o profeta testificando da mensagem, né, que o nosso Senhor Jesus usou ele para trazer para nós, e aquilo vai cada dia eu animando
mais ainda para Jesus, né? Então eu sou muito grato de o nosso Senhor Jesus Cristo por fazer isso. E por a gente, como o profeta fala, que nós não vinha não, mas porque Ele amou nós antes mesmo da fundação do mundo. Então nós refletir, irmãos, nós somos muito ainda, eu acho muito ainda, ingrato ainda, por certo, entendendo? Mas dentro de mim hoje tem uma satisfação em minha vida, em toda maneira de viver. Na angústia, na aflição, mas eu tenho, sempre Ele nos consola, na angústia, na aflição. E eu sempre, às vezes, bato uma cabeça, em algum ponto que vai, mas eu sempre vejo em mim, é desinformação dela, entendendo? Mas eu sou confortado, hoje, prosseguindo com Cristo, dentro do posto do dever. Eu não sabia, não tinha conhecimento desta frase, né? O profeta explicando, né? Através do pastor Joaquim, né? E hoje tenho conhecimento disso. E isso, pronto, basta. Então é prosseguindo com Cristo. Então eu sou grato por Jesus ter trazido nós aqui, né? E ver contemplar os irmãos, entendendo? E eu tenho muito, e hoje eu tenho muita experiência, entendendo? Desses anos com Cristo, quando eu ouvi a mensagem, né? E que o Senhor nos alimentando desta mensagem, entendendo? Que eu não tinha essa satisfação não. E hoje não, cada dia a minha tendência, Cristo nos fazer mais se aproximar mais de Jesus. Quando eu estou na angústia, irmão, algo me faz, como o profeta falou, olhar para Jesus, olhar para Jesus. Hebreu capítulo 12, o versículo 2. Então me faz lembrar aquele trecho, entendendo? E Ele é também o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então Ele nos conforta e nos faz prosseguir. Então sou satisfeito hoje. Satisfeito não é com bem material não, entendeu? De jeito nenhum, entendeu? E tenho a felicidade hoje também, aquela felicidade, a alegria que Jesus nos deu, que eu não tinha essa alegria, né? De João 15 e o versículo 11, aquela alegria que Ele mesmo falou para os discípulos, aquela alegria, não é porque eu recebi aquilo não, eu já tenho uma alegria, por a graça e a graça e a paz de Cristo em nossa vida, entendeu? É isso. E eu tenho mais ainda a experiência que Jesus nos concedeu mais para a gente, né? E sou grato por o ver o irmão, conhecer os irmãos, né? Então, muito obrigado. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Um testemunho de gratidão traz uma palavra tão maravilhosa dessa. Vamos para destaques? Então, vamos colher os destaques que nossos irmãos têm da escola, do culto semanal, da reunião de obreiros. Vamos ouvir os destaques. De hoje de manhã, do pastor Sebastião Calaça, ele disse: a qualquer momento o mundo pode acabar e o mundo está com medo, mas nós não temos medo. A única coisa que devemos estar preocupados é se estamos prontos. Isso é o nosso único susto. Não devemos temer o homem, mas sim temer a Deus. Amém. Meu destaque é de hoje de manhã, do pastor Sebastião Calaça. O diabo não pode te falar que Deus não existe. Ele sabe que você conhece Deus. Destaque de hoje de manhã, o pastor Calaça falou que nós não temos poder, mas nós temos autoridade.
Amém. Graças a Deus. Um aviso aqui, vindo da irmã Analice. Ela avisa que não pôde estar aqui no companheirismo, não sei, no culto da noite, por motivo de prova, né? Ele está em uma prova e não pôde estar aqui juntamente conosco. Então ela pediu para avisar. Completando o testemunho do irmão aqui, de manhã o pastor Calaça falou: porque nós não seremos filhos de Deus algum dia, nós somos filhos de Deus agora, e nós éramos filhos de Deus desde antes da fundação do mundo, nós somos filhos agora. Então aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso não é só uma esperança, é uma certeza. Amém, graças a Deus. Amém. Vamos Os para mais. irmãos que dá destaque, falam o nome, viu? É porque está sendo transmitido, às vezes tem um rapaz aí querendo ver as músicas. Na verdade está sendo só gravado, hoje não está sem sendo saber transmitido não. o nome, né? Não. Mas não fica está sendo gravado. transmitido não? Não. Ah, então tá bom. Senão já... Então tá bom. Livrei, eu acho, né? Mais destaque? Tem uma mocinha ali, né? Temos ali a irmã Laís. Vai dar o seu destaque. Laís, né? Pare, olhe e siga em frente. Destaque do irmão Anderson de manhã, da escolinha. Ah, bom. O pastor Sebastião Calaça falou que nada acontece sem que Deus saiba. E se a dificuldade aparece, é um teste de fé. Amém. Amém. Tá bom, Deus entendeu. Bom, Daniel vai dar um destaque. O destaque é da escolinha das crianças. Se o diabo não está atrás de você é porque ele pegou. Mas siga em frente, não deixa de pegar não. Sei que a senhora ia dar o destaque da senhora também. Ah, a senhora está captando. Não é para deixar o irmão Júnior dar destaque agora não, que ele vai vir dar o destaque dele aqui, né? É o destaque da reunião de obreiro lá de Xinguara. Boa tarde com Jesus. Eu vou já sair para me organizar o lanche ali. Vou me antecipar. Eu acho que todo mundo me conhece, irmão Júnior. Isso aqui que eu vou falar, eu creio que pode falar. Eu creio que o pastor Benedito aprova isso aqui. Ele trouxe um assunto antes falado visão. E eu fiquei meditando quando eu fui embora, lá em casa, lá no meu quarto. Visão. Cada um de nós tem uma visão. E muitas vezes, por aquilo que a gente vê, a gente se expressa. E eu estava lembrando de cada obreiro se expressando. Aquilo é uma visão que cada obreiro tem. E você fica imaginando como é que está a nossa visão espiritual, a nossa visão em relação à mensagem, às coisas de Deus. Porque se você entrar na mensagem na Bíblia e olhar com os olhos naturais, ela é tanto salvação como ela é perdição. Quando eu vou ler Bíblia e mensagem, eu peço para Deus abrir os meus olhos espirituais, porque se eu olhar com os carnais, eu posso tropeçar. Amém? Palavra é uma espada de dois gumes, né? Tem duas faces. Quem quiser dar destaque, levanta a mão aí, para mim ficar sabendo onde que é. A irmã Alana parece que tem um destaque? Sobre gratidão, né? O pastor Sebastião falou muito sobre gratidão. Dá para lembrar, né? O irmão Guilherme falou sobre o que o pai dele ali, o avô dele, o irmão Daniel falou, né? Ele leu a parte. O irmão Daniel deu destaque do que ele falou de manhã na escolinha das crianças, na mensagem Abandonando Tudo. Pois muito bem,
Mão de diabo, tem um destaque? Boa tarde, irmãos. Deus abençoe cada um. O destaque meu é os evangelistas. O pastor falou: está atento. Ele pegou 2 testemunhos e um título de uma mensagem profeta e pregou uma tremenda escola dominical. Os pregadores observar isso. Os pregadores, eles vê os assuntos, têm inspiração para fazer. Ele está atento para as palavras para depois ter inspiração para pregar. Amém, graças a Deus. Vamos cantar Livre Estou, eu vagava pela senda de horror, 221. Que está em mim, irmão Ilha. Deixa eu ver aí qual é a nota que fica melhor. Se você é feliz por estar livre, então cante com vida e com força. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor. Me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Faz favor aqui. Vem cá. Te passaram por companheirismo, então a culpa não é minha, agora você faz parte. Então vem aqui aparecer. O menino fica escondido, não vai pegar o mesmo sistema do teu irmão que some, a gente não vê mais ele, né? Não faça isso não. Tem algum destaque da escola das crianças ou do culto? O que foi falado na escola das crianças? Lembra de alguma coisa? Então fala alguma coisa que tu lembra de lá. Sobre também o semáforo da vida, que toda vez temos que controlar a nossa mente em coisas más ou em coisas boas também. Temos que proteger-nos de toda a cilada. Temos que ficar atentos e vigiar todas as ciladas do diabo. Amém. Oi, tem destaque sim. Deus abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. É Josué. Pastor Calaça, deixa aqui o seu boa tarde para nós também e vamos ouvir uma pequena palavra do Senhor, deixando o seu boa tarde. Ok, boa tarde com Jesus. Que a graça de Deus continue conosco e em nós.
Amém? Graças a Deus. Eu fiquei muito feliz com a palavra do irmão Lucivaldo, né? E quando a gente ouve as pessoas falando, a gente sabe em que espírito ele vive, não é verdade? Em que espírito ele vive, como que é o viver, né? A gente pode ter esse discernimento, né? Como que é o viver do irmão Lucivaldo, lá onde ele mora, onde ele trabalha, né? Com a família dele. Ele deixou muito nítido aqui. E é muito maravilhoso isto, né? A gente contemplar pessoas que realmente vivem a palavra de Deus, né? E não é uma pessoa que frequenta presencialmente. Eu creio que ele assiste muito através da internet. É isso, irmão? O senhor assiste? Também não? Nem através da internet, né? E ter esse conhecimento que ele tem da mensagem, né? Da palavra de Deus. Palavra firme, né? Graças a Deus. Isso é muito bom, né, irmão Danilo? Isso é muito bom. Sabemos que Deus cuida dos seus filhos. Então ele tem essa revelação. Seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele tem essa revelação que teólogos não têm, né? Teólogos não têm. Teólogos dizem que o nosso nome foi escrito no livro da vida no dia que nós fizemos a decisão de aceitar a Jesus. O nome foi escrito no livro da vida. Mas a revelação da palavra de Deus através da mensagem do nosso profeta diz que não é assim. O nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então isso é profundezas de Deus, né? Profundezas de Deus. E hoje nós temos o companheirismo muito voltado para os jovens, né? E temos poucos jovens aqui hoje, mas eu quero falar uma coisa sobre o João Wesley, meu neto, né? Mês passado ele foi comigo para Castanheira, na ocasião, final de semana da Santa Ceia. E a irmã Eva colocou o colchão dele bem ao lado da minha cama, no quarto que a gente dorme, no piso ao lado da cama, e ele dormiu ali. E eu levantei de madrugada para ir lá para a igreja, orar um pouco, meditar. E ele acordou e eu não estava na cama. Acho que não sei o que ele pensou, se eu tinha sido arrebatado ou o que tinha acontecido. Aí ele foi depressa lá na cozinha, a irmã já estava começando a fazer o café da manhã. Eu disse: a senhora sabe o que aconteceu com meu vovô? O que aconteceu com meu avô? Ele não está na cama? Eu não sei o que passou pela cabeça do João, né? Aí ela falou: uai, João, não sei, mas se ele não está lá na cama, então ele deve estar lá para a igreja. Estava amanhecendo o dia, eu estava lá, de repente eu vejo o João chegando. Amanhecendo o dia, eu falei: uai, João, o que você está fazendo aqui hora dessa? Aí, não, só deu vontade de vir aqui. Ele não teve coragem de contar a história, né? Sabe? Mas eu acho que ele pensou que tinha acontecido alguma coisa, né, comigo, e estava ansioso para saber. Mas a gente vê. Mas não foi o arrebatamento, não, João, você não foi, né? Fosse o arrebatamento, você tinha ido também, não era? Amém?
Graças a Deus. Então, esse momento, né, voltado para os jovens, o irmão Gezi queria até que eu concluísse o assunto que eu ia trazer naquele dia, mas eu não estava preparado para isso hoje. Mas eu quero aconselhar os jovens. Vocês estão crescendo, tem os adolescentes aqui que já são batizados. Esse dia eu estava observando, sempre eu observo, o irmão Josué, irmão Esdras, né? Irmão Esdras, ele presta um serviço muito maravilhoso para a igreja e não é visto, né? Presta um serviço maravilhoso, não é visto, é ali dentro do estúdio, né? Mas essas imagens, essas mensagens, essas pregações, tudo que está sendo enviado através da internet, ele está ali controlando tudo, né? E eu vendo a disponibilidade do pequeno Josué, né? Eu fico ali agradecendo a Deus, né? Por essas pessoas que, todos os demais irmãozinhos adolescentes que ajudam aqui na igreja, os jovens também, irmão, o seu filho, cadê o irmão Jazi? Seu filho, né? Também o irmão, eu sou bom para esquecer o nome, né? É a idade, né? Irmão Guilherme, né? Todos que prestam serviço aqui na igreja, a gente fica agradecido, olhando eles assim na infância, na adolescência, e a gente constata o seguinte: se houver um amanhã, né, irmão Jesus, um futuro, se a igreja não for levada logo, essas pessoas continuarão o nosso trabalho. Nós estamos ficando velhos, né? Irmão Alex, né? Essas pessoas são os verdadeiros obreiros do futuro, né? E a gente fica agradecido a Deus por tudo isso, né? E eu quero agradecer a vocês, parabenizar, né, pelo trabalho que vocês prestam aqui na igreja, né? Que Deus vos abençoe. Irmão Josué, irmão Esdras, irmão Guilherme, agora está começando aqui o outro Guilherme, né? 2 Guilhermes, vocês que ajudam, também o pequeno ali do irmão Ribamar, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham sempre a disponibilidade para servir ao Senhor. Eu comecei a servir a Deus bem jovem ainda, 16 anos de idade, a gente começou a servir ao Senhor, e nós tínhamos um grupo de jovens, e era muito bom naquele tempo, e eu só tenho a agradecer a Deus, por Deus ter começado comigo ainda na adolescência, né? E até hoje, a gente só tem, apesar de não ter também tido uma infância, como vocês têm aqui na igreja, de ser ensinado na infância, para vocês já entrar na adolescência com mais conhecimento. Que vocês valorizam isso. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Pois é, João, não é só tu que já passou por uma experiência assim, não. Mas a minha foi um pouco diferente. Uma noite eu estava pescando lá no Rio Araguaia, né? Nesse tempo eu morava lá na São José. Eu estava pescando lá com a minha irmã, meu cunhado, acredito que mais uns 2 colegas nossos. A gente estava pescando lá e já estava entrando para a noite, a gente estava limpando os peixes. E de repente minha irmã olha para o céu e vê um alinhamento assim de luzes no céu assim. E na hora ela assustou assim, gente, não é só eu que estou vendo isso? Aí nós olhou tudo aquilo ali e viu umas 60 luzes assim no céu, parecendo estrelas se alinhando assim, indo em direção assim, seguindo reto, né? E todas bem alinhadas e seguindo assim. E a gente olhou para aquilo assim e pensou assim. Aí meu cunhado falou assim, será que isso é arrebatamento? Aí desceu isso na ideia de todo mundo, né? Aí nós falou assim, vamos correr lá para casa. Se a mãe não estiver lá, a gente... Se minha mãe estiver lá ou se ela não estiver, a gente sabe o que aconteceu. E a gente correu para lá e chegou lá, ela estava lá.
Aí a gente ficou descansado, não. Então a fé estava meio pouca, né? Estava confiado no arrebatamento da mãe. Mas depois a gente foi pesquisar o que estava acontecendo. Era alinhamento de satélites que estava acontecendo, né? Os satélites estavam se alinhando no céu e aconteceu aquele fenômeno ali e foi muito extraordinário para a gente, né? E a gente ficou um pouco assustado, mas graças a Deus não ficamos e iremos. Amém. O tempo está se resumindo e acredito que temos 15 minutos aqui. Será que daria para ouvir mais alguns irmãos? Eu vou resumir aqui. Primeiro, eu gostaria de chamar aqui os jovens rapazes, vocês que vieram, irmão Alex, irmão, cadê o irmão Guilherme? Não sei para onde foi, mas se você estiver me ouvindo, Guilherme, faça. Ele está bem aqui. Guilherme, por favor, venha aqui também. Gostaria que vocês ficassem aqui ao meu lado. Pode ficar aqui, por favor. Os jovens, você também. Juan, por favor, faça favor aqui também. Pode ser do lado de cá, fica melhor? Pode ser do lado de cá. Temos mais algum jovem? Vou te chamar também, venha, você. O irmão Josué, deixa nessa câmera aí que você está deixando aí, como não está sendo transmitido mesmo, deixa nessa câmera aí e faz favor aqui também, por favor. Vamos precisar aqui também de você. Por favor. Se junte aqui juntamente com nossos irmãos. Acredito que não estou esquecendo de nenhum, né? Caso esteja, por favor, me lembre. Muito bem. Muitos dos irmãos já estão sabendo da notícia, mas vou fazer um comunicado mais aberto. Estou me mudando de Parauapebas, né? Tanto que acredito que alguns notaram a ausência da minha esposa. Ela já está lá na casa do pai dela. Deixei ela lá, né? Porque ela tinha que fazer alguns exames e é para lá que a gente vai morar agora, região ali de Tucumã, Orolândia, né? Caeteté. E estarei indo para lá, Deus confirmando e permitindo. Agora, dia 13, né? Nesse próximo sábado, já estaremos viajando para lá e já conversamos com o pastor, está tudo comunicado. E passei alguns anos aqui nesse companheirismo e aprendendo e nos esforçando e fazendo o que podemos e o que Deus permitiu que nós fizéssemos aqui. E desse tempo eu só tenho a agradecer, aprendi muitas coisas, né, e já errei algumas vezes aqui na frente e reconheci, e isso também me fez aprender. E por que eu chamei vocês aqui, jovens rapazes, né? Uma coisa que eu aprendi de estar aqui no companheirismo é um pouco sobre, tenho muito ainda a ser lapidado, mas com postura tanto no visual, né, na vestimenta, e tudo isso é uma coisa que demanda. E é uma coisa que, se eu posso, né, se vocês me permitem dar um conselho para vocês, que é bom vocês também estarem fazendo, e eu deixo até como um pedido, né, um pedido para vocês, sempre que, em especial, né, no companheirismo, mas também pode ser aplicado em todos os cultos, né, os irmãos procurem vir com um traje arrumado. E um tempo eu cheguei até a distribuir gravatas para os irmãos. Infelizmente os novos jovens acabaram não recebendo, né? Mas depois a gente pode tentar conseguir, né? Então seria muito interessante nos companheirismos nossos jovens irmãos estarem usando gravata com suas roupas decentes, um traje bem organizado, claro, dentro do possível, né? Então isso é um desejo que eu tenho, de um dia poder estar olhando por essas telas onde eu estiver e ver todos vocês usando suas gravatas. Uma coisa que foi com o tempo que eu fui me acostumando, né? Não é uma coisa que a gente pega assim de primeira, mas
Depois que você se acostuma, é a mesma coisa de usar um relógio. Mesma coisa de usar um relógio. Depois que você acostuma, é automático. Você pega, coloca no seu braço e usa, né? Então seria muito, muito bonito. Eu ficaria muito contente de um dia olhar para essas telas, né, de onde eu estiver, ou então estar aqui novamente junto com vocês e estar vendo todos vocês usando suas gravatas e aqui nessa frente dando destaques e participando, como nosso pastor Calaça estava expressando, né, o futuro dessa igreja, o futuro desse povo, caso haja esse futuro, né, pois Jesus está tão próximo, né, sua vinda, mas a obra não para, né? A gente não porque as coisas estão apertando, não é porque a gente olha para o mundo e vê que Jesus está à porta, que devemos parar de falar, devemos parar de ouvir, a pregação não deve acabar, a obra não para, né? A obra só vai acabar no dia que ele voltar, né? Então vai estar cessado a labuta aqui neste lugar. Então, esforcem-se, né? Esforcem-se quando estiverem no domingo de manhã, anotem alguma coisa, né? Então peguem um destaque. Caso não pôde vir, eu não pude vir no domingo de manhã. Acontece muito comigo, né? Poucas vezes, infelizmente, eu posso vir nas escolas dominicais. Mas de lá de casa, no momento que eu tenho, eu pego ali. Se eu não posso ouvir o culto inteiro, eu já pulo para a parte do pregador, vou ouvir o que o pregador falou, tento anotar alguma coisa, então extrair alguma coisa daquilo ali, pois o mundo vai estar olhando para vocês. E vocês, como um embaixador de um país, acredito que eu ouvi isso hoje num programa de rádio que o irmão Gesi colocou no grupo. Um embaixador, ele não é o governo de um país, né? Ele não é o governo do país, mas ele está representando aquele governo ali em outro determinado país. Então, vocês aqui são os embaixadores que vão estar representando os jovens e os irmãos aqui dessa igreja, né? Deus viu na vida de cada um de vocês, né, o que Ele predestinou para vocês, né? Eu gosto de brincar com o irmão Alex, que eu vejo que ele vai ser um bom diácono, né? Ele tem um semblante assim forte, né? Então eu sempre brinco com ele dizendo que ele vai ser um bom diácono. Mas Deus viu a cada um no que vai fazer e o que eu principalmente gostaria de falar para vocês é isso, né? Procurem, né? Eu digo até para esses jovens, né, os jovens pequenos aqui, as mães, os pais, né, e se esforcem em dizer, meu filho, procura uma roupa que vai caber bem em você, que vai estar bem trajado em você, para você ir lá e dar o seu destaque, estar bem apresentável ali. Então, Deus abençoe cada um de vocês, viu? E fica assim, minha breve, não despedida, né, mas um até logo para cada um de vocês, e no que a gente puder estar ajudando de lá, sempre que for ter algum evento especial e a gente tiver uma oportunidade, a gente vai poder estar, permitindo Deus, a gente vai estar aqui para estar participando juntamente com vocês. Deus vos abençoe. Podem voltar para os seus lugares. Pois, muito bem, 17h22, mas acredito que é um pouco mais cedo, esses relógios que são um pouco adiantados. Pastor Benedito, gostaria de falar alguma coisa? O senhor quer que leve o microfone aí? O senhor gostaria de vir aqui? Boa tarde com Jesus. Amém. É alguma coisa, né? Porque o tempo está pouco, não está? Alguma coisa. Mas vou falar de uma das coisas, né? Muitas coisas, mas vou falar de uma coisa sobre a ceia. Sobre a ceia e principalmente quando você sobe aqui, passando por esse lugar aqui,
O pastor diz assim que quando você passa ali e olha para a pessoa que está ministrando a ceia, ali o homem não aparece, ali tem que aparecer Cristo, que é o sacerdócio. Mas não é só desse lado, pastor Sebastião. Quando um irmão ou irmã sobe aqui para passar diante da mesa da ceia, ela desaparece. Não é ela, não é eu, não é a pessoa. Aí nós não pode ver o sobrenatural. E pode ver, né, o sobrenatural com o olho sobrenatural. Então, a pessoa que decide passar ali, foi dito que se não fosse isso, se não fosse Jesus estar aqui aí, na comunhão, na ceia, a pessoa morria quando passasse ali. E lá no Antigo Testamento era assim. Se uma pessoa entrasse naquele lugar, morria. Quando entrava um lá uma vez por ano, tinha que entrar amarrado. Se ele morresse, para ser puxado para fora. Mas depois que Cristo abriu essa oportunidade para nós, nós temos possibilidade, em certos momentos, mas deixar de ser humano. Quando a pessoa passa ali, ele deixa de ser humano. E não é um homem que ministra a ceia, e não é uma pessoa que toma a ceia. É a pessoa lá de dentro que está tomando a comunhão. Como homem, como mulher, nós não tínhamos condição para isso. Mas é uma das coisas que até não dá para explicar. Se passasse um lugar, você ficava, se tivesse uma mudança, e quando nós passar por essa mudança, nós não é a pessoa mais. A nossa transformação vai fazer isso. Mas eu queria dizer isso, que eu vi ali, ó, que eu cheguei atrasado. Qual que é a mulher mais bonita que vocês acham que tem no mundo? Eu sei. Qual que é a mulher mais bonita que tem na terra? Mulher gosta de ser bonita, mas homem também gosta, né? Hoje o povo é bonito, vê as meninas chegando aí. No tempo das minhas irmãs, da Marlene, não tinha esses vestidos bonitos que tem hoje, não. O povo da mensagem é rico, tem dinheiro, compra roupas finas, cara, todo mundo, né? Mas qual a mulher mais bonita que tem? Ou então, qual o homem mais bonito? Já pensou? O homem também, hoje em dia, quer ser bonitinho, não é? Quer sair de qualquer jeito. Mas, encerrando aqui, eu posso falar isso depois, de novo. Falar isso 2 vezes não é muito. Tem muita cadeira vazia aqui. Fica pensando qual é. Olha, a mulher da mensagem, aos olhos de um homem espiritual, é a mulher mais bonita que tem na terra. Isso no singular. A mulher da mensagem, verdadeiramente cristã, que vive a vida, é a mulher mais bonita que tem. E o homem também. Eu lembrei dos 4 jovens lá em Babilônia e lembrei da Esther. Os 4 jovens lá, não é muito não, mas um pouquinho aqui, não é? Os 4 jovens lá era diferente. Ficou na história, né? Não tem ninguém
igual aqueles jovens que foram testados lá. E também entre as mulheres que preparou para passar na frente do rei, preparou de tudo quanto ele podia mesmo. Você foi no salão e tudo, e arrumou. E a Esther se preparou. E na hora de passar na frente do rei para escolher uma, entre todas que se prepararam, o rei achou a Esther. Né, irmão? Ele falou, eu quero essa aí. Aí você faz a aplicação disso aí, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja mais bonita que tem na terra. É a igreja da mensagem. Até o irmão Paulo fica bonitinho, né? Aí, ó, como é que ele é arrumadinho. Diz que um feinho arrumadinho, né? É bonitinho. E um grandão também é, né? Bem arrumadinho, ó. Eu lembrei do pastor Luiz Carlos falar para nós botar a camisa aqui, ó. Você estava falando para o jovem pôr gravata. O Luiz Carlos é muito espiritual. Aí tem hora que eu lembro que ele falou isso, eu botou minha camisa aqui, lá no plenário. Mas é isso, irmão, não tem tempo mais não. Mas é verdade. Nós vamos passar na frente do rei, e não é só lá naquele dia, nós vamos passar aqui, hoje à noite. Vamos passar na frente dele, e ele vê o transparente. Ele vê além do que nós podemos ver. Aí é uma coisa quase sem explicação, né? Nós vemos o que está de fora, né? Mas Jesus vai ver o que está de dentro. Que jeito que será a sua fisionomia para viver o milênio e a eternidade? Ele vai ver nós aqui assim. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmão Gesi, faça a oração aqui de finalização. Vamos nos pôr de pé. Vamos agradecer pelo o lanche que vai ser tomado. E finalizamos mais um companheirismo. Amém. Gostaria de apenas mencionar para o irmão Danilo, ele que irá ficar ausente, né? Por um tempo que só Deus sabe. Eu creio que onde você colocar a planta do seu pé, Deus será contigo. Hoje, muitas pessoas não compreendem, talvez, né, a sua partida, mas estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. E creio que nós veremos resultados positivos nesse negócio. Amém? Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, aqui estamos agradecidos a Ti, ó Pai, por esses momentos que nós tivemos aqui na Tua presença, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, e pedimos a Tua bênção em favor do irmão Danilo, da irmã Naira, a vida deles, ó Pai, nessa jornada aqui na terra, Senhor. Um dia eu tive que deixar meus pais, a minha esposa também teve que deixar, e juntos nós conseguimos chegar até aqui, ó Pai. Cada jovem, cada casal possa estar sempre na Tua potente mão, ó Pai. Entregamos em Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção em favor de cada um desses irmãos. Te pedimos, ó Pai, em favor do lanche que está sendo servido ali para nós. Que o Senhor nunca deixe faltar na mesa de nenhum dos Teus filhos, ó Pai. Mas possamos tomar em ação de graça todos os dias da nossa vida. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Deus vos abençoe. E 6 horas estaremos de volta para o culto de Santa Ceia.